paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. A palavra de hoje, meus queridos irmãos, para nós orarmos a oração do meio-dia. Livro de Mateus, capítulo de número 13 e o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Louvado seja Deus, que diz: E outra caiu em boa terra e deu fruto, a um 100, a outro 60 e a outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. A parábola do semeador, que está no livro de Mateus, capítulo de número 13, ela se refere, meus irmãos, à semeadura. Onde Jesus ele explica essa parábola, que o semeador que saiu a semear são os trabalhadores da seara, que no caso ele simbolizava ele. Mas vamos trazer para o dia de nós. Os semeadores que estão semeando somos nós. Nós estamos semeando a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. E quem são os solos? Aqueles da quem nós estamos lançando a palavra. Só que nesta parábola, Jesus ele falava ao público por histórias. Uma parábola quer dizer uma história, quer dizer um conto, da onde a pessoa que estava contando essa história, ela contava lançando como se fosse uma indireta, falando indiretamente, falando de forma discreta. Porque havia uma profecia de Isaías, capítulo 29, Isaías também, capítulo 6, tem esta profecia, onde diz que o coração do povo estava endurecido, e ouviam com seus ouvidos, mas não entendiam. Viam com seus olhos, mas não compreendiam, porque o coração está endurecido. Porque o coração não está compreendendo. Dentro de um computador, meus queridos irmãos, tem várias peças. E uma peça principal dentro do computador é o processador. O processador é uma peça fundamental, porque ele tem a função de processar todo o computador. Ele tem a função de designar, só que ele precisa de outras peças também para funcionar. Ele não funciona sozinho. Ele necessita, então é um conjunto só, um só conjunto. E nesta palavra, meus queridos irmãos, que eu estou dizendo de processador, vamos dizer que o processador é o coração e a mente seja a memória. A memória é a mente e o processador é o coração. Para que chegue ao processador, tem que passar pela memória. E para chegar até e para voltar de novo para a memória, passa pelo processador. Então, a mente do ser humano é a defesa do corpo. Jesus ele falava muitas vezes ao povo por parábolas, porque o povo não ia entender. Porque Jesus chegasse falando diretamente para eles, falava: vocês não estão entendendo que eu sou filho de Deus e que eu estou tentando arrancar vocês do diabo. O diabo ele está tentando enganar vocês de todas as formas, mas eu estou vindo aqui pregando esta palavra para você entender que todo aquele que receber esta semente que eu dou, ele vai frutificar muito, ele vai ser uma pessoa diferente. Mas não, Jesus ele falava em parábolas, porque se ele falasse abertamente, a mente ia processar que aquilo poderia ser um vírus. E se aquilo fosse um vírus e entrasse no processador, ia danificar o processador. É por isso que muitas das exortações que estão vindo nas pregações, exortações que têm um ponto de ignorância, da onde tem palavras de baixo calão, chamando as pessoas de nomes desagradáveis, essas palavras não saíam da boca de Jesus.
estas palavras não vinham do Messias. E estas pessoas que estão lançando esta palavra, isso não é semente de trigo, isso é joio. Isso é joio. A continuação da parábola do semeador vem a semente do joio e do trigo. O trigo é a boa semente, mas o joio não tem nada de que se aproveitar. Por isso essas exortações, onde tem xingamentos, onde as pessoas ficam xingando os que estão ouvindo, chamando as pessoas de palavras que venham ferir a mentalidade delas, de forma que não deixa que a ministração da palavra entre no coração. E se não entrar no coração do homem, não tem como ele se converter. E não há possibilidade de vir a cura na alma. Jesus, ele diz lá, para que se convertam e eu os cure. Não é uma cura, não é uma cura corpórea, não é uma cura na carne, é uma cura na alma. Por isso que muitas pessoas, meus queridos irmãos, nesta era estão depressivos, estão sem direção, estão andando à deriva. Porque as mensagens que deveriam ser pregadas para edificar estão sendo destrutivas. Os homens de Deus que estão sendo levantados para pregoar as palavras, eles estão preocupados com seus próprios ganhos, eles não entenderam o reino dos céus. É por isso que nós precisamos ser diferentes. E eu vim aqui nesta palavra, trazer esta palavra, meus irmãos, porque muitos querem torcer as Escrituras. A Bíblia, ela tem uma interpretação ilimitada. Somente profecias. Mas em si as palavras, elas têm interpretações limitadas, que é uma forma de qual Deus ele se comunica com o homem. Por causa do pecado, tem uma dificuldade que se chama barreira do pecado, aonde Deus ele não se comunica com o homem. Onde Deus ele não fala com o homem, mas Deus quer falar com o homem. Mas este pecado, onde Isaías cita, faz divisão entre nós e Deus. Então Deus ele deixou a palavra dele para que ela venha se comunicar conosco. E por intermédio da comunicação da palavra, que vem as revelações da palavra, é onde nós conseguimos ouvir a voz de Deus falando conosco, na palavra. Quando fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Ou seja, quando você pega uma palavra dessa, e você conhece alguém que está enfermo, que está à beira da morte, que está internado, está na UTI, em estado grave, quando você pega uma palavra dessa, você fala, acabou para a morte. Porque o meu Jesus decretou para a minha vida. Fé. Mas muitos vão pegar a palavra do semeador e falar que se você semear 100, você vai ganhar 100. Se você semear 50, você vai ganhar 50. Se você semear 50, não. Vamos traduzir para forma melhor. Se você semear 100, você vai ganhar 1000. Se você semear 50, você vai ganhar 500. Se você semear 10, você vai ganhar 100. Tudo isso fala da vida financeira. E o coração do povo está ligado nas finanças nos tempos atuais. Não que as finanças seja algo mal, mas seja algo até abençoado por Deus. As finanças são coisas abençoadas por Deus, mas o coração do povo tem se desviado do foco da realidade, que é a palavra de Deus, e tem se ligado somente no plano material. Mas Deus, ele vem por intermédio desta palavra falar para ti que você será abençoado no plano espiritual, você será abençoado no plano material. Deus, ele vai te honrar em todas as dimensões dessa terra, se você atentamente ouvires a voz dele e guardar as palavras que hoje ele semeia no teu coração. Jesus, ele descreve as qualidades de cristãos. O cristão que está à beira do caminho é aquela pessoa, meus irmãos, está dentro da igreja ouvindo a palavra, mas a mente está vagando. Ele ouve a palavra, mas a mente está vagando, que é o que o diabo está roubando, a palavra da pessoa. A semente que cai nos pedregais são aquelas pessoas orgulhosas, pessoas que deixaram o orgulho falar mais alto.
pessoas que deixam o mal reinar no coração. E quando vem as perseguições, que quando Jesus fala o sol batendo nela, ela seca e morre porque não tem raiz, são essas pessoas. Está na igreja, mas numa contenda, numa discussão, numa briga, num desentendimento, não consegue pedir perdão, prefere se afastar, afasta da igreja e sai ainda falando mal, dizendo, me afastei porque os irmãos não prestam. É porque está no pedregal. As pedras têm que ser limpas. E Jesus quer limpar. Jesus quer tirar essas pedras do coração de cada um. A semente no meio dos espinheiros. Os espinhos são os cuidados dessa vida. Pessoas que estão preocupadas demais com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, mas não com o presente atual, mas com o futuro longínquo, da qual a gente nem sabe se virá. E isso sufoca o ministério da pessoa de forma que ela fica infrutífera, de forma que ela não consegue dar frutos. E se ela não consegue dar frutos, sabe o que acontece? Ela morre. Mas vem essa semente boa, que caindo numa terra boa, esta dá muito fruto. Que é o que? Se você pegar esta sementinha e você lançar em uma pessoa que quer, mandai de couve a suriclame anagai, ela vai receber a palavra e vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas esta palavra, meus irmãos, ela também, quando Jesus pregava a multidão, ela servia para os seus discípulos. Sabe por quê? Não é fácil a pessoa se libertar do orgulho, da raiva, do ódio, da maledicência. Ela precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de cuidados. Essa pessoa ela precisa de compreensão. Essa pessoa precisa de uma atenção espiritual. Então Jesus ele diz para os discípulos e para nós que somos discípulos de Jesus, para que quando nós formos semear a palavra e que nós estivermos semeando, também se nós buscarmos diante de Deus, que lançássemos palavras, que fizéssemos ações, ou que fôssemos com a nossa mão trabalhando no arado, tirando as pedras, tirando os espinheiros, tirando as sarças, limpando e preparando o solo, porque a palavra do Senhor diz para João Batista, vai diante do Senhor, preparando o caminho e endireitando as veredas, ou seja, João começou pregando a palavra, para o povo tirar as pedras do coração, para o povo tirar os espinhos do coração, para o povo não ficar à beira do caminho, sem saber se vai para frente ou se vai para trás, se vai para a direita ou se vai para a esquerda. O João Batista começou a pregar esta mensagem e Jesus ele veio semeando o reino dos céus. Você hoje é um discípulo de Jesus, começa agora limpando o caminho para que o Espírito de Deus venha entrar no coração das pessoas, para que o Espírito Santo venha limpar as profundezas do coração de cada homem. Prepara somente o caminho, prepara somente o lugar, porque quando a palavra de Deus chegar e o solo estiver fértil, vai dar muito fruto. Vamos orar, meus queridos irmãos. Oricanta labassurianda labaias. Vamos orar no poderoso nome de Jesus Cristo. Eterno Deus e glorioso Pai, nesta oração, meu Deus, do meio-dia, nós oramos, meu Pai, em um só corpo, em um só espírito, no clamor, ó Deus querido. Oricanta labassurianda labaias, orianda labatique, o manto cantarábia, rai declame, arabassuri biclama nagai. Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento, meu Pai, de oração, vai abrindo o coração desta pessoa, vai abrindo a mentalidade cristã desta pessoa, vai fortalecendo esta pessoa na graça e no ministério, para poder, meu Deus, resgatar pessoas para Ti.
porque eu creio, meu Deus, que o Senhor levantou esta pessoa como um canal de bênção, meu Deus, nesta terra, para que ela seja, meu Pai, um ponto de equilíbrio do Senhor, meu Pai, para a vida de alguém, uma pessoa, meu Pai, capacitada para resgatar, meu Pai, vidas e almas para o reino dos céus, soberano Deus de Israel, porque é o Senhor, meu Deus, que garante a vitória, porque é o Senhor, meu Pai, que garante as maravilhas, é o Senhor quem garante a cura do câncer, é o Senhor quem garante a cura da paralisia, da surdez, da mudez, oricanta, alabassurianda, por isso vai curando e libertando, meu Deus, sarando, abençoando este lar, esta família, abençoando este irmão, esta irmã, meu Deus, que está trabalhando e que precisa sustentar a sua casa e a sua família. Deus querido e Deus amado, abençoa, meu Deus, gloriosamente, poderosamente, maravilhosamente, pelo poder, meu Deus, do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e glorioso Pai, porque há, meu Pai, poder no sangue de Jesus para garantir os milagres e as vitórias e as grandes maravilhas. Declara, meu Pai, o aumento de fé neste irmão e nesta irmã, para semear, meu Deus, na obra do Senhor, semear, meu Pai, palavra, semear, meu Pai, justiça, semear bondade, semear amor, semear fé, e o teu nome será glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus.